eu preciso que você entenda uma coisa antes de começar essa história. Porque não é fácil para mim voltar nesse ponto. Tem lembranças que não passam com o tempo. Só ficam mais silenciosas. Mas continuam aqui. Principalmente quando envolve injustiça contra pessoas tão inocentes como as crianças e adultos autistas. Eles precisam ser aceitos e compreendidos. E ainda hoje em dia, passam por muitos preconceitos de pessoas que não aceitam que o diferente é normal. Imagina antigamente, quando nem se falava sobre isso, e as pessoas neuroatípicas eram internadas em sanatórios e passavam por supostos tratamentos que os feriam. Naquela época, em 1984, naquela cidade pequena de Minas, todo mundo conhecia aquela professora. Diziam que era a melhor, a mais rígida, a que colocava ordem onde ninguém mais conseguia. E eu acreditava nisso. Até o dia em que ela olhou para o meu filho, como se ele fosse um erro. Eu não estava dentro daquela sala. Mas tem palavras que atravessam paredes. E quando me contaram o que aconteceu, foi como se eu tivesse ouvido na hora. Disseram que ela bateu o caderno na mesa, com força, e lançou um ultimato. Não foi um pedido. Não foi uma preocupação. Foi uma sentença. Disse que ou o Marcelo saía, ou ela saía, que não era babá de quem não tinha conserto. Conserto, você consegue imaginar um pai ouvindo isso sobre o próprio filho? Só porque ele é autista, era maltratado, até pelos professores. As pessoas não entendem que algumas atitudes dele, como brigas, gritarias, balançar o corpo, na verdade acontecem porque o cérebro dele trabalha diferente. Apenas isso. As pessoas o julgavam muito, apesar de toda a bondade de seu coração e sua pureza de alma. Apesar de adolescente, sua mentalidade era de criança, pura. Eu fiquei com aquilo martelando na cabeça, como se alguém tivesse decidido, ali, que o Marcelo não tinha valor, que ele era um peso, um problema a ser retirado para não atrapalhar os outros. E o pior é que ninguém naquela sala pareceu enxergar o que eu, mesmo sem entender direito, já começava a sentir. Meu filho não era um erro. Ele só não cabia naquele molde pequeno que o mundo insistia em usar. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você já sentiu que alguém desistiu de você antes mesmo de te conhecer de verdade? Antes de ver do que você é capaz? Porque foi exatamente isso que fizeram com o Marcelo. Mas fica comigo até o fim dessa história. Porque o que esse menino fez anos depois, ninguém naquela escola seria capaz de explicar. E talvez você também nunca mais veja alguém diferente da mesma forma. Depois disso, agora, se você acredita que toda vida tem um propósito, menos mesmo aquelas que o mundo insiste em ignorar, então guarda isso. Porque essa história não é só sobre dor, é sobre algo muito maior. E eu te prometo, o final vai mexer com você. Naquela manhã, o sol nascia devagar entre as montanhas de Minas Gerais. E tinha uma coisa curiosa. Parecia um dia comum, mas não era. Nunca é quando alguma coisa grande está prestes a acontecer. O brilho do sol batia no capô do Fusca do Ricardo, meu filho mais velho. Ele já estava de pé cedo, como sempre, ajeitando as coisas para mais um dia de trabalho. O Ricardo era o tipo de homem que não parava. Talvez porque, no fundo, ele sabia que parar significava encarar tudo o que estava acontecendo dentro de casa. E dentro de casa, o clima era outro. O cheiro do café coado tomava conta da cozinha. Mas não era aquele cheiro leve. De manhã tranquila. Tinha peso ali. Tinha preocupação. A Meire, minha esposa, caminhava devagar, com a mão no peito, como se estivesse tentando convencer o próprio corpo a continuar funcionando. A doença de Chagas já tinha cobrado muito dela, e mesmo assim, ela não parava. Por quê? Mãe não para, principalmente quando sente que algo está prestes a desmoronar. E no meio de tudo aquilo, estava o Marcelo, sentado à mesa, em silêncio, organizando as moedas, uma por uma, alinhadas, perfeitas, como se aquilo
fosse mais do que um hábito, fosse uma forma de manter o mundo dele em ordem. Cada moeda tinha um lugar. Cada movimento tinha um sentido. E eu lembro de olhar para aquilo e não entender, mas ao mesmo tempo sentir que ali tinha algo importante acontecendo. Cada centavo que eu trazia das viagens, ele guardava. Nunca gastava. Nunca pedia nada. Era como se ele estivesse se preparando para alguma coisa que nem eu sabia qual era. E aí você olha para o outro lado da mesa e vê o Márcio, o oposto, comendo rápido, quase engolindo o pão com queijo, olhando pela janela, já pensando no próximo jeito de conseguir alguma coisa sem ter dinheiro. O Márcio era inquieto, esperto, mas também carregava um vazio que ele tentava preencher com essas pequenas malandragens. 2 filhos, tão próximos e ao mesmo tempo tão diferentes. E o Marcelo, ele falava de um jeito que confundia muita gente. Falava dele mesmo como se fosse outra pessoa. Ao invés de falar, eu fui para a escola, ele dizia, Marcelo foi para a escola. Isso trazia ainda mais preconceito e julgamentos. O fato dele se referir a ele mesmo pelo nome parecia que falava de outra pessoa, como se estivesse narrando a própria vida. Muita gente achava estranho, deboche. Eu mesmo, no começo, não entendia. Muitas vezes ele chegou em casa chorando e dizendo, menino mal debochou de Marcelo e a professora riu. Isso me cortava o coração. Eu viajava muito pelas estradas desse Brasil e minha esposa não podia muita coisa, pois tinha o coração inchado. Essa situação toda me deixava muito preocupado, mas eu tinha 6 filhos para sustentar e precisava trabalhar. O Marcelo tinha muitas crises de raiva, gritos. Muitas vezes já acordava nervoso. Quando ansioso ele se mexia muito. Parecia até que fazia sem querer. Mexia as mãos, pés, coçava a cabeça. Mas hoje, eu sei, era a forma que ele encontrou para sobreviver a um mundo que não fazia sentido para ele. Só que naquele dia, o mundo dele ia sair do controle. Porque a escola, que deveria ser um lugar seguro, virou um campo de batalha. Na diretoria, o clima estava pesado. Eu fiquei sabendo depois, mas dá para imaginar. Aquela professora não aceitava o Marcelo, não aceitava o fato de que ele fazia contas que ninguém ali conseguia fazer, mas tropeçava em coisas simples. Para ela, isso não era capacidade. Era problema. Chamava de preguiça, chamava de deboche, como se ele tivesse fazendo aquilo de propósito, como se fosse escolha. E a diretora ficou no meio disso tudo. De um lado, a professora mais respeitada da região. Do outro, um jovem de 19 anos que mais parecia uma criança, mas que parecia incomodar só por ser diferente. E enquanto essa decisão estava sendo tomada, longe dali, o Márcio, meu outro filho autista, fazia o que sabia fazer. Já tinha convencido o dono da lanchonete a anotar mais um lanche na minha conta. Com aquela conversa rápida, aquela segurança, que às vezes enganava até adulto. Mas me diz uma coisa, você acha que isso é só esperteza? Ou é uma forma de chamar atenção? Porque tem comportamento que não nasce do nada. Márcio também era muito ansioso. Também se mexia demais, quase que sem perceber. Andava de bengala. Tinha muita dificuldade para andar. Mas apesar disso, não parava em casa. Ele era calmo. Não tinha ataques de raiva como Marcelo. Pelo contrário. Porém, ele tinha um defeito. Mentia muito e fazia fofoca por onde passava. Ele também tinha a mentalidade de uma criança. Era espertinho, mas não desenvolveu na escola. Mal sabia ler e escrever. Enquanto ele tentava resolver a fome dele, a vida do irmão estava sendo decidida. Sem defesa, sem compreensão, sem chance. E quando essa notícia chegou em casa, eu queria poder dizer que fui forte, que soube lidar. Mas não foi assim. Porque quando você vê um filho sendo rejeitado daquele jeito, alguma coisa quebra dentro de você também. E o pior ainda estava por vir, porque o Marcelo ainda não sabia. E quando ele descobrisse, nada naquela casa seria igual de novo. E me diz,
Você teria feito diferente do que eu fiz depois disso? Enquanto a casa do girassol afundava em conflitos que eu mesmo não conseguia resolver, havia outra dor acontecendo em silêncio. A dor de quem também é esquecido dentro da própria família. Helena e Fátima também carregavam seus próprios sonhos presos dentro de um cotidiano duro demais. Elas falavam pouco sobre isso na minha frente, mas eu percebia os olhares. Havia um baile de carnaval na cidade vizinha, e aquilo, para elas, não era só uma festa. Era liberdade, era a juventude escapando pelos dedos. Só que eu era rígido demais. Eu cresci acreditando que moça direita não saía sozinha, muito menos para outro município. E elas sabiam disso. O que eu não sabia é que elas estavam calculando tudo. Fátima, com aquela mente de matemática que eu nunca valorizei o suficiente, fazia contas de horário, rota, probabilidade, tudo baseado nas viagens do meu caminhão. Se eu estivesse longe, carregando soja, talvez elas tivessem uma única chance de viver algo delas mesmas. Helena já estava reformando vestidos antigos, escondida no quarto. 2 vestidos, 2 sonhos costurados no medo de serem descobertas. E eu, dentro da minha própria ignorância de pai, achava que estava protegendo minhas filhas, quando, na verdade, talvez estivesse apenas prendendo elas no mesmo mundo que já prendia meus filhos autistas de outras formas. Porque nessa casa, ninguém era realmente livre. Nem o Marcelo, que lutava para ser entendido, nem o Márcio, que lutava para ser acreditado, nem elas, que lutavam para existir além das regras que eu impus sem perceber. E o mais cruel é que eu só fui entender isso tarde demais. Na escola noturna, algo começou a mudar no Marcelo. Ele era um jovem autista que sempre foi visto como difícil e sem controle na escola antiga. Mas ali, com a professora Irene, ele começou a ser visto de outra forma. Ela percebeu algo que ninguém tinha visto antes. Uma memória absurda para números. Uma precisão quase assustadora. Enquanto outros alunos lutavam para entender o básico, ele fazia contas complexas, como se estivesse apenas organizando pensamentos que já existiam dentro dele. E pela primeira vez na vida dele, alguém não tentou diminuir isso. Ela começou a trazer livros de contabilidade, exercícios mais difíceis. E ele respondia, rápido, certo, sem hesitar. E foi aí que aconteceu algo que mudou tudo. A professora disse que ele não seria só aluno, ele seria assistente dela, naquela sala simples, com paredes gastas e luz fraca. Meu filho autista começou a viver algo que nunca havia tido, dignidade. Ele disse com a voz calma, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. A professora Irene é boa. Marcelo gosta do cheiro do papel dela. Marcelo quer ficar aqui para sempre. E eu confesso, quando ouvi isso depois, algo dentro de mim rachou. Porque meu filho não queria luxo, não queria riqueza. Ele só queria um lugar onde não fosse rejeitado. Mas essa paz nunca dura muito na nossa vida. Uma noite, a escola foi cercada por vândalos. Chuva forte, telhado de zinco batendo como tambor. Gritos, correria. E o Marcelo, meu filho autista, ficou paralisado. O mundo dele não quebra aos poucos. Ele desaba inteiro. Enquanto isso, em casa, outro tipo de dor acontecia. O Márcio, também autista, vivia no limite entre a verdade e a confusão do mundo. E naquele dia, ele tentou fazer o que ninguém acreditava mais que ele conseguiria. Dizer a verdade. O bairro estava em alvoroço por causa do roubo do carro do meu outro filho. E quando a polícia apareceu, o Márcio correu até eles. Ele descreveu tudo. Placa, cor, detalhes, até uma cicatriz no braço do suspeito. Tudo correto. Mas ninguém ouviu. A autoridade local olhou para mim, olhou para o meu filho e disse que ele não era confiável. Foi isso. Simples assim. E naquele instante, eu vi algo que me destruiu mais do que qualquer discussão dentro de casa. Meu filho autista estava certo, e mesmo assim, estava sendo ignorado.
Ele gritou, desesperado, quase chorando. Eu vi, eu não estou mentindo agora. Por que ninguém acredita em mim? E eu não soube o que responder. Porque não era só sobre o crime, era sobre anos de gente não acreditando nele, era sobre rótulos que viram prisão, era sobre um mundo que decide quem tem voz antes mesmo de ouvir. Na escola, naquele mesmo caos, algo aconteceu que ninguém esperava. O Marcelo não gritou, não entrou em crise como antes. Ele respirou fundo e fez algo inesperado. Ele foi até o quadro negro. Começou a escrever uma sequência de números. Era um código que ele tinha memorizado sem ninguém ensinar da forma tradicional. Era o contato da delegacia e informações que ele tinha ouvido dias antes, sem ninguém perceber o quanto ele absorvia o mundo. Ele entregou o papel para a professora. A polícia chegou a tempo. A escola foi salva. Mas o mundo não muda tão fácil. Quando a professora antiga que tinha rejeitado o Marcelo ficou sabendo, ela não celebrou. Ela disse que aquilo era sorte. Disse que um autista não podia ser isso tudo. E eu comecei a perceber o veneno que existia por trás de cada julgamento. A escola passou a ser observada. Uma autoridade da educação foi enviada para investigar. O objetivo oficial era avaliar segurança. Mas o clima era outro, e alguém dentro da escola queria provar que aquilo tudo era um erro. Enquanto isso, o Marcelo começava a mudar dentro de mim. Ele já não era só o menino que eu não entendia. Ele era alguém que estava salvando lugares que o mundo já tinha desistido. E isso me assustava mais do que qualquer coisa, porque eu comecei a perceber uma verdade que eu nunca quis encarar. Talvez o problema nunca tenha sido ele. Talvez sempre tenha sido o jeito como o mundo olhava para ele. E essa história ainda não acabou. Ainda falta um momento em que a escola dele vai ser ameaçada de fechar. Ainda falta o momento em que o pai aqui vai ser obrigado a escolher entre orgulho e verdade. Ainda falta o momento em que essa família vai ter que encarar tudo o que tentou ignorar por anos. E quando isso acontecer, nada vai ser como antes. O dia do tão esperado baile de carnaval finalmente chegou. O caminhão de Paulo estava carregado desde cedo, pronto para uma viagem de 3 dias que ele não podia adiar. Assim que o motor roncou e foi sumindo pela estrada de terra. A casa pareceu respirar diferente, como se a ausência dele abrisse um espaço perigoso entre liberdade e responsabilidade. Helena e Fátima trocaram olhares rápidos na cozinha. Havia alívio, mas também culpa. Elas sabiam que aquele era o tipo de silêncio que engana. Assim que a rotina se desfez, elas tiraram debaixo do colchão os vestidos que tinham reformado em segredo, como se a juventude precisasse ser escondida para sobreviver naquela casa. O problema era que naquele momento ninguém parecia perceber o que isso custaria. Miri estava fragilizada, precisando de repouso por causa do coração já cansado pela doença de Chagas. Ricardo tinha saído com Fusca e dentro da casa 2 irmãos autistas, Marcelo e Márcio, viviam o mundo de forma intensa demais para qualquer improviso. Helena e Fátima tomaram uma decisão apressada. Disseram que levariam os irmãos para a casa de uma tia distante e que iriam a um retiro religioso. Mas o plano começou a desmoronar no exato momento em que Marcelo percebeu algo errado no trajeto. Marcelo olhou pela janela com aquela precisão quase obsessiva que tinha com rotas e caminhos. Ele repetiu em voz baixa, como se estivesse conferindo uma equação invisível na cabeça. Marcelo disse: caminho errado. Esse não é o caminho da escola da Irene. Helena mentiu para o Marcelo. Marcelo precisa ir para a escola. O silêncio dentro do carro mudou imediatamente de peso. O que antes era apenas uma fuga adolescente virou um colapso iminente. Marcelo começou a ficar agitado, o corpo reagindo ao desvio da rotina, como se o mundo estivesse sendo desmontado peça por peça dentro dele. Ele começou a repetir mais rápido, a respiração ficando curta. Marcelo vai pular do carro.
Marcelo precisa voltar. Marcelo não pode sair da rotina. Helena tentou segurar o volante com uma calma que não tinha. Fátima tentou argumentar, mas já era tarde. Para Marcelo, um autista profundamente ligado à previsibilidade, aquela mudança não era simples. Era uma quebra interna, uma perda de controle total. Helena percebeu, com um aperto no peito, que aquele desejo egoísta de um baile poderia destruir muito mais do que uma noite. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, a professora Odete tomava chá com a antiga diretora da escola estadual. O assunto era um só: Marcelo. Ela não aceitava o fato de que um jovem autista, que ela havia expulsado com tanto desprezo, estivesse sendo mencionado na escola noturna como alguém promissor. A ideia a incomodava como uma ferida aberta. Ela começou a espalhar, com voz baixa e venenosa, que a professora Irene estava sendo enganada, que estava sendo usada por um aluno problemático para aparecer. Chegou ao ponto de afirmar que Marcelo não tinha capacidade para nada além de confusão, e que aquilo era uma farsa pedagógica. Pouco depois, uma denúncia anônima foi enviada às autoridades educacionais, afirmando que um jovem autista estava sendo exposto a situações inadequadas na escola noturna. O tom era frio, técnico, mas carregado de preconceito. Enquanto isso, no bairro, outro evento mudava o rumo da história. A pequena lanchonete onde Márcio costumava ficar esperando sobras ou favores foi invadida por um assalto violento. O dono, um senhor simples que sempre tratava Márcio com alguma paciência, foi agredido. Márcio estava escondido atrás de engradados, imóvel. Ele viu tudo. E dessa vez não era invenção, não era fantasia, não era exagero, era real. Ele reconheceu o rosto do criminoso. Era o mesmo homem que havia sido citado antes, em outra confusão envolvendo o Fusca de Ricardo. Mas algo dentro de Márcio travou. Ele também era autista e, ao longo da vida, aprendeu da pior forma que sua palavra não tinha valor. Toda vez que tentava ajudar, era chamado de tantã, de confuso, de mentiroso. Agora, diante da polícia que chegava, ele hesitou. Quando perguntaram o que tinha visto, ele apenas respondeu baixo, quase desistindo de existir naquele momento. Márcio não fala nada. Márcio é tantã. Ninguém acredita no Márcio mesmo. O silêncio dele não era ausência de verdade. Era o peso de um mundo que ensinou que sua verdade não importava. E esse silêncio teria consequências. No dia seguinte, o destino colocou frente a frente duas visões completamente opostas de mundo. A professora Irene e a professora Odete se encontraram por acaso no mercado municipal. O ambiente era comum, cotidiano, mas a tensão entre elas era antiga. Odete não perdeu a oportunidade. Disse com ironia, como se estivesse comentando algo irrelevante: ouvi dizer que você está com um mascote na escola noturna. Um autista problemático. Cuidado, esses tipos são imprevisíveis. Irene respirou fundo. Ela carregava o peso de trabalhar em 3 turnos, de lidar com um sistema que não acreditava nela, mas não recuou. Ela respondeu, olhando diretamente nos olhos: ele não é um mascote. Ele é o aluno mais brilhante que eu já vi. O problema nunca foi a inteligência dele, foi a falta de luz ao redor dele. Aquelas palavras não eram apenas defesa, eram um confronto. A partir dali, a disputa deixou de ser silenciosa. Enquanto isso, na periferia, Marcelo esperava o ônibus da escola noturna. O relógio de corda que tinha ganhado era sua âncora no mundo. Ele contava os segundos com precisão obsessiva. Para ele, atraso não era simples atraso. Era a ruptura da realidade. O ônibus não vinha. 3 rapazes se aproximaram. Começaram a rir dele, do jeito como ele se movimentava para se regular, do jeito como repetia frases para se acalmar. Marcelo precisa ir para a escola. O ônibus está atrasado 3 minutos e 40 segundos. Eles riram mais alto. Um deles puxou a mochila dele. Dentro havia algo mais importante do que livros.
o dinheiro que Marcelo vinha juntando em silêncio, acreditando que poderia ajudar a manter a escola aberta. O som das moedas mudou o clima imediatamente. O que antes era brincadeira virou ameaça. Quando a mochila foi arrancada, algo dentro de Marcelo se rompeu. Ele não reagiu como alguém comum. Reagiu como alguém que via o mundo inteiro desmoronar de uma vez só. Ele gritou, um som agudo, profundo, que vinha de um lugar que ninguém costumava ver. E avançou. Era força misturada com desespero. Não era violência gratuita, era sobrevivência emocional. Os rapazes recuaram por um instante, surpresos, mas a situação piorou quando um deles sacou uma lâmina. O mundo parou. Marcelo ficou imóvel e disse, com a voz quebrando, Marcelo não quer morrer. Marcelo só quer ir para a escola. Foi nesse instante que o som de um motor conhecido cortou a rua. Um Fusca apareceu no fim da esquina. Era Ricardo. Ele não pensou, apenas agiu. Desceu do carro com uma chave de roda na mão e avançou. A presença dele foi suficiente para dispersar os agressores, que desapareceram na escuridão. Quando tudo terminou, Marcelo ainda tremia. Dentro do carro, o silêncio entre os dois irmãos foi mais pesado do que qualquer briga anterior. Ricardo sempre se colocou como alguém distante, muitas vezes envergonhado dos irmãos autistas, tentando sobreviver à própria vida sem olhar demais para o que o incomodava. Mas ali era diferente. Ele olhou para Marcelo, que ainda segurava com força a ideia de não perder a escola, e entendeu algo que nunca tinha entendido antes. Marcelo não era um problema. Era alguém lutando por dignidade com as ferramentas que tinha. Marcelo disse, com dificuldade. Marcelo só queria dar o dinheiro para a professora Irene. A escola não pode acabar. Ricardo não respondeu de imediato, apenas respirou fundo. E naquele silêncio nasceu uma mudança. Pela primeira vez, ele não sentiu vergonha do irmão autista. Sentiu orgulho. E uma promessa silenciosa se formou dentro dele. Ninguém mais iria encostar nos irmãos dele. A notícia do fechamento da escola noturna caiu como uma sentença dentro da sala. A carta oficial dizia que, em 30 dias, o prédio seria transformado em depósito da prefeitura. Para muitos alunos do EJA, aquilo não era só o fim de um espaço físico. Era o fim da única chance de recomeço. O silêncio na sala de aula foi pesado. Alguns alunos baixaram a cabeça, outros ficaram imóveis, como se ainda tentassem processar a ideia de perder algo que mal tinham conseguido conquistar. Irene tentou manter a calma, mas seus olhos entregavam o desgaste de anos lutando contra um sistema que parecia sempre disposto a desistir dos mais frágeis. Marcelo percebeu imediatamente que algo estava errado. Ele não precisava que ninguém explicasse. Ele via nos rostos, no tom de voz, na energia do ambiente. Para ele, mudanças emocionais eram quase físicas. Ele se aproximou da mesa de Irene, segurando o pequeno saquinho onde guardava suas moedas. Era o mesmo dinheiro que ele vinha economizando há meses, acreditando que poderia ajudar a manter a escola funcionando. Marcelo disse, com a lógica simples e direta, que sempre guiava seu mundo. Professora Irene não pode ficar triste. Marcelo tem dinheiro. Marcelo tem 140 cruzeiros. Marcelo compra a escola. Alguns alunos se entreolharam sem saber se choravam ou se sorriam. Irene levou a mão à boca, emocionada, tentando não quebrar diante da inocência daquela solução impossível. Ela explicou com cuidado, como quem fala com alguém que vê o mundo de forma diferente, mas não menos valiosa, que uma escola não se compra com moedas, que aquilo envolvia decisões maiores, pessoas no poder, interesses que não cabiam em um bolso. Foi nesse momento que algo mudou dentro de Marcelo. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse reorganizando o mundo por dentro, e então levantou o olhar, fixando um ponto específico da sala. Ele lembrou de algo que ninguém esperava que ele lembrasse. O homem que aparecia todos os sábados na joalheria
onde Helena trabalhava. Um homem importante da cidade, alguém que tinha poder, alguém que decidia coisas. Marcelo não entendia política, mas entendia padrões. E ele sabia que aquele homem tinha ligação direta com o destino daquela escola. Enquanto isso, fora da sala, a tensão da cidade seguia crescendo em outra direção. O homem que vinha aterrorizando o bairro e que havia sido visto em diferentes situações, agora parecia cada vez mais próximo da família Girassol. Os relatos do assalto na lanchonete e os detalhes fornecidos por Márcio começaram a se conectar com outros episódios de violência na região. E pela primeira vez, as peças começaram a formar um desenho mais perigoso do que qualquer um ali imaginava. Naquela mesma noite, dentro de casa, o clima também havia mudado. Depois do episódio em que Márcio enfrentou o ladrão com a lanterna, algo se quebrou e se reconstruiu ao mesmo tempo dentro da família. Pela primeira vez, ele não era visto apenas como alguém confuso ou mentiroso. Ele tinha sido ouvido e isso o assustava mais do que o próprio perigo. Mas a cidade não descansava. E quanto mais Marcelo tentava proteger a escola com lógica e números, mais ele se aproximava de uma verdade maior do que ele mesmo conseguia compreender. Uma verdade que envolvia poder, preconceito, decisões injustas e uma luta silenciosa entre quem acredita e quem desiste. E o mais assustador ainda estava por vir. A pessoa que mais desacreditava de Marcelo dentro do sistema escolar começava a perceber que ele não era apenas diferente. Ele era impossível de ignorar. A notícia chegou como um raio de sol, atravessando uma cidade acostumada a viver entre dificuldades e silêncios. O carro da prefeitura parou em frente à escola noturna e dele desceu um representante oficial com um documento que mudaria o rumo de tudo. A escola não seria fechada. Pelo contrário, seria reconhecida como um centro de excelência em educação de jovens e adultos. A professora Irene seria nomeada diretora. Dentro da Casa do Girassol, a leitura do documento aconteceu em meio a uma pausa quase inacreditável. Helena segurava o papel com as mãos levemente trêmulas. Fátima mal conseguia terminar de ler as frases sem interromper a própria respiração. Paulo ficou em silêncio por alguns segundos longos demais, como se precisasse reorganizar dentro de si tudo aquilo que sempre acreditou ser impossível. Até mesmo o som da casa parecia ter mudado. Marcelo ficou parado no início, como se estivesse processando algo maior do que ele conseguia organizar em palavras. Para ele, aquilo tinha um significado direto, quase matemático. A escola continuaria existindo. Marcelo disse: a escola continua. Marcelo sabia. As contas estavam certas. Ele caminhou até onde Meire estava sentada, com o documento ainda nas mãos. O rosto dela mudou aos poucos, passando da surpresa para um alívio profundo, daqueles que chegam depois de muito tempo segurando o mundo inteiro nas costas. Mas havia um cuidado constante nela, uma consciência silenciosa de que emoções muito fortes precisavam ser vividas com equilíbrio, como sempre lhe foi orientado por causa da sua condição de saúde. Mesmo assim, a felicidade estava ali, firme, controlada, mas verdadeira. O silêncio que se seguiu não era vazio, era cheio de significado. Helena levou a mão ao rosto, tentando esconder a emoção. Fátima ficou alguns segundos olhando para o chão, como se precisasse de tempo para acreditar. Paulo respirou fundo, passou a mão na nuca e finalmente soltou o ar, como quem admite para si mesmo que subestimou muitas coisas durante anos. Ricardo observava tudo encostado na parede, com um leve aceno de cabeça, como se pela primeira vez conseguisse enxergar o irmão de forma completa. Ricardo percebeu que não era sorte, nem acaso. Era persistência, era inteligência, era um tipo de força que ninguém naquela casa tinha conseguido compreender plenamente, até aquele momento. E naquele dia, a Casa dos Girassol não precisou de festa, nem de gritos, nem de exageros. O que existia ali era algo mais raro, uma vitória silenciosa, construída por anos de incompreensão, preconceito e resistência.
agora finalmente reconhecida pela realidade. O cheiro de festa tomava conta da paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe. Bandeirinhas coloridas balançavam no vento leve da tarde, e o movimento de pessoas transformava o pátio da igreja em um pequeno universo de vozes, risos e fé. Marcelo estava ali, sentado ao lado do padre, com um caderno simples e uma caixa de madeira onde as doações da quermesse eram organizadas. Cada nota, cada moeda, cada valor era conferido com uma precisão quase ritual. Marcelo não apenas contava dinheiro, ele organizava o mundo dentro de uma lógica que só ele parecia enxergar com clareza absoluta. O padre observava em silêncio, já acostumado com a forma única como aquele jovem autista lidava com números. Para ele, aquilo não era apenas ajuda, era mas nem todos viam assim. Entre as senhoras da comunidade, a professora Odete observava a distância, com um mesmo olhar crítico de sempre. O tempo não tinha suavizado suas convicções. Ela ainda carregava a necessidade de provar que Marcelo não deveria estar ali, em nenhum espaço de responsabilidade. Em voz baixa, comentou que era arriscado confiar dinheiro em alguém sem discernimento, insinuando que qualquer imprevisto poderia transformar tudo em caos. O comentário se espalhou como fumaça entre os presentes. O padre, que ouviu claramente, interrompeu o movimento da conversa ao redor com uma firmeza serena. Ele respondeu que discernimento não era medido pela forma de falar ou agir, mas pela integridade, e que havia pessoas que, mesmo silenciosas e diferentes, sustentavam mais verdade do que aqueles que falavam demais. A tensão ficou suspensa no ar, mas ninguém respondeu. Enquanto isso, os anos avançavam lentamente sobre os irmãos Girassol. A vida começava a mudar de forma perceptível, como páginas sendo viradas sem pressa. Marcelo já não era apenas um jovem que precisava ser protegido. Ele começava a se tornar alguém que ajudava a sustentar outros que também buscavam um lugar no mundo. Na escola noturna, sob orientação da professora Irene, ele auxiliava alunos mais velhos, muitos deles desacreditados pela própria sociedade. Sua forma direta de pensar, sua memória precisa e sua relação intensa com os números começaram a transformar a sala de aula em algo maior do que ensino. Virou reconstrução de dignidade. Márcio, por sua vez, ainda carregava suas confusões internas entre imaginação e realidade. Mas havia algo nele que começava a ganhar forma. A tentativa constante de transformar o mundo em algo menos doloroso. Mesmo que seus métodos fossem incompreendidos, seus desenhos técnicos, suas ideias improváveis e suas interpretações literais da vida começavam a encontrar pequenos espaços de aceitação dentro da própria família. A professora Irene, entretanto, já não era mais a mesma de antes. O tempo deixava marcas sutis, o cabelo mais claro em alguns fios, o passo mais lento em certas manhãs, o cansaço que às vezes aparecia no olhar. Marcelo percebia tudo isso com uma atenção quase dolorosa. Para ele, mudanças pequenas nunca eram pequenas. Eram sinais de que algo importante estava se transformando. Ele começou a pensar, de forma séria, que um dia precisaria continuar o que ela havia começado. Enquanto isso, a tensão na escola aumentava. Uma visita oficial estava marcada, e com ela vinha a possibilidade de fechamento do projeto noturno. A professora Odete, ainda inconformada com a perda de influência, viu naquele momento uma última chance de reafirmar sua visão antiga sobre Marcelo e sobre a própria ideia de inclusão. Ela apareceu na escola com documentos, perguntas e uma postura que carregava mais julgamento do que curiosidade. Propôs uma avaliação oral inesperada, em frente ao inspetor, como forma de testar a real capacidade dos alunos. O ambiente mudou imediatamente. Marcelo sentiu. Ele sempre sentia antes dos outros. O ar parecia mais pesado, os sons mais altos, o espaço mais apertado. Suas mãos começaram a se mover de forma repetitiva, tentando regular algo interno que começava a escapar do controle. A intenção de Odete era clara: provocar um colapso, expor uma fragilidade
reforçar uma narrativa antiga de incapacidade. Mas a sala já não era mais a mesma de antes. Irene percebeu o risco imediatamente. Não apenas para Marcelo, mas para toda a estrutura de confiança que havia sido construída com tanto esforço. Ela não reagiu com medo, reagiu com presença. Enquanto isso, em casa, Márcio vivia seu próprio universo paralelo. Ele acreditava profundamente que a vida poderia ser reorganizada através da lógica mais simples. Se algo era bom, deveria crescer. Se algo era triste, deveria desaparecer. Foi assim que ele começou a plantação de doces no quintal. Pequenos buracos, balas enterradas, regador improvisado e uma esperança genuína de que aquilo pudesse curar a mãe de alguma forma. A lógica não fazia sentido para o mundo adulto, mas fazia sentido para ele, e isso era suficiente para continuar tentando. Na escola, o desafio foi lançado. Odete apontou para uma atividade complexa e exigiu respostas imediatas, tentando quebrar a estabilidade de Marcelo diante do inspetor. O silêncio tomou conta da sala. Era o tipo de silêncio que antecede julgamentos. Marcelo fechou os olhos e, ao contrário do que muitos esperavam, ele não se perdeu. Ele começou a responder com precisão absoluta. Datas, nomes, resultados, cálculos. Cada informação surgia como se já estivesse organizada dentro dele há muito tempo, apenas esperando ser dita. Não era exibição, era funcionamento. Era a forma dele existir no mundo. A sala inteira ficou em choque. O inspetor interrompeu qualquer dúvida que ainda pudesse existir. Não havia ali desorganização ou incapacidade. Havia método, memória e uma forma diferente, porém extremamente eficiente, de inteligência. A tentativa de Odete desmoronou diante dos fatos. Ela não respondeu. E pela primeira vez, o silêncio dela não era autoridade, era perda. Naquele mesmo dia, a escola foi confirmada como projeto permanente. A ideia de fechamento foi descartada. Mas enquanto isso acontecia, em casa, a plantação de Márcio começou a dar um resultado inesperado. As balas derreteram, atraindo uma trilha intensa de formigas que invadiu a cozinha. Quando Paulo entrou e viu a cena, o impacto foi imediato. A raiva veio primeiro, como sempre vinha, mas ela não durou, porque ao olhar melhor, ele viu algo que nunca tinha parado para enxergar. A intenção por trás do erro. Márcio não tinha causado aquilo por descuido. Ele tinha tentado criar algo bom, à sua maneira, dentro da lógica que conseguia alcançar. Isso mudou a forma como Paulo respirou naquele momento. Não resolveu o problema das formigas. Não resolveu o caos da cozinha, mas mudou algo mais profundo dentro da casa Girassol. A percepção de que, por trás da confusão, havia sempre tentativa. E tentativa, naquela família, começava a valer mais do que perfeição. A noite caiu sobre Minas Gerais com aquela calmaria que parece avisar que alguma coisa importante está para acontecer, mesmo quando ninguém ainda sabe o que. Naquela casa simples da família Girassol, a cozinha ainda estava marcada pela correria da limpeza depois da confusão das formigas. Helena e Fátima terminavam de arrumar tudo em silêncio, ainda cansadas, enquanto Paulo observava cada detalhe com aquele olhar de quem tenta entender o próprio lar como se fosse uma estrada desconhecida. Ele era um caminhoneiro acostumado a controlar o volante, mas dentro de casa ele ainda aprendia a lidar com caminhos que não tinham placas. Márcio estava sentado perto da mesa, olhando para o chão como se ainda tentasse entender por que sua plantação de doces tinha virado uma invasão de insetos. Ele não parecia triste, parecia confuso, como se o mundo tivesse respondido errado a uma pergunta que ele tinha feito com o coração. Marcelo estava em um canto da sala, organizando pequenos papéis e desenhando números sem parar. Era assim que ele regulava o próprio mundo, transformando tudo em lógica, sequência e repetição. Para ele, a confusão da cozinha era apenas um problema temporário de sistema. Paulo chamou Márcio com um gesto calmo, algo raro vindo dele. Não havia grito, não havia bronca pesada, só uma tentativa,
ainda desajeitada de compreensão, Paulo explicou que doce não nasce da terra, que comida vem do trabalho das pessoas e que agora seria preciso limpar tudo o que tinha sido feito. Ele falava devagar, como quem escolhe palavras pela primeira vez na vida dentro da própria casa. Márcio ouviu em silêncio, absorvendo cada frase como se fosse uma fórmula nova. Depois de um tempo, respondeu com aquela lógica própria que ninguém mais tinha. Ele perguntou-se: ao plantar uma moeda, nascia um banco. Por alguns segundos, Paulo ficou sem reação. Era uma pergunta impossível de responder de forma simples. E, pela primeira vez, ele não riu. Apenas respirou fundo e deixou escapar um leve sorriso, daqueles que nascem mais da emoção do que da lógica. Enquanto isso, Ricardo mexia no Fusca do lado de fora, mas observava a cena pela janela. Ele percebia, aos poucos, que aquela família não era feita de erros, mas de formas diferentes de enxergar o mundo. Marcelo organizava números, como quem organiza o próprio destino. Márcio transformava qualquer pensamento em imagem viva. E ele, Ricardo, começava a entender que sua função não era corrigir nenhum dos dois, mas proteger esse equilíbrio frágil. Naquela noite, Ricardo decidiu levar os irmãos para dar uma volta. O motor do Fusca ligou com aquele som repetitivo e constante que Marcelo tanto gostava. Para ele, aquele som era previsível, seguro, quase como uma música que nunca mudava, e por isso não assustava. Subiram até o alto do morro da cidade. Lá de cima, as luzes da rodovia cortavam a escuridão como pequenas promessas de movimento constante. O vento era frio, mas havia algo de calmo naquele lugar. Marcelo observava tudo com atenção matemática, como se cada luz tivesse um valor, uma distância e um padrão. Ele comentou sobre a frequência do motor, dizendo que o som era certo, regular, confiável. Em seguida, disse que gostava de Ricardo e que Ricardo era um bom irmão naquele dia. Ricardo não respondeu imediatamente. Ele apenas engoliu em seco, porque demonstrações simples de afeto de Marcelo sempre vinham carregadas de um peso enorme de sinceridade. E naquele instante, ele entendeu algo que nunca tinha entendido antes. Ser irmão deles não era sobre corrigir o mundo deles, mas sobre impedir que o mundo destruísse o deles. Os dias seguintes começaram a se encaixar em uma rotina mais estável. Marcelo seguia firme na escola noturna. Agora, não apenas como aluno, mas como alguém que ajudava outros a não desistirem. Irene já não era apenas professora. Ela havia se tornado um ponto de referência emocional para toda a família. A própria casa começou a mudar de atmosfera. Meire, com sua saúde ainda delicada, passou a sorrir mais. Ela não podia viver grandes emoções intensas, mas encontrava alegria nas pequenas coisas. O som da casa cheia, a presença dos filhos e o fato de que, pela primeira vez em muito tempo, havia esperança no ar. Essa esperança não era barulhenta, era silenciosa, mas estava lá. Márcio, por sua vez, abandonou a ideia das plantas de doce, mas não abandonou a imaginação. Ele passou a colecionar pedras que dizia serem ovos de dinossauro. Ele as limpava, organizava, criava histórias inteiras sobre elas. E ninguém mais na casa teve coragem de dizer que aquilo era besteira, porque já tinham aprendido que, dentro daquela lógica diferente, existia sempre algum tipo de sentido emocional escondido. O tempo, no entanto, não para. Mesmo quando a casa começa a se organizar, ele continua avançando. Marcelo, olhando pela janela em uma noite qualquer, percebeu isso antes dos outros. Ele disse que estava guardando memórias, como se elas fossem algo físico que pudesse ser armazenado. Disse que Irene havia ensinado que memórias eram ouro e que ele não queria perder nenhuma. Havia ali uma sensação de mudança no ar. Não de fim, mas de transição. Na última noite, antes de tudo começar a se transformar novamente, Marcelo ficou em silêncio por muito tempo, olhando para a antiga escola estadual ao longe. Já não havia raiva no olhar, havia apenas uma compreensão calma de que nem todo mundo está preparado para enxergar
O que não entende. Em casa, a vida seguia com seus pequenos ruídos. O som do rádio, os passos leves de Helena e Fátima, e o movimento constante de Márcio com suas invenções improváveis. Mas o futuro estava chegando. E ele não chega perguntando se a gente está pronto. A tarde de Natal caiu sobre a casa do girassol com aquela luz dourada que parece desacelerar o tempo. A mesa estava simples, mas cheia. Não havia luxo, mas havia algo que naquela família sempre foi mais raro do que qualquer riqueza. Presença. Meire estava sentada à cabeceira, mais calma, mais serena, como alguém que aprendeu a economizar não só o corpo, mas também as emoções. Ela sorria pouco, mas quando sorria, era inteiro. O coração ainda exigia cuidado, ainda exigia limites, mas a vida tinha parado de ser um campo de batalha constante. Paulo observava tudo em silêncio. O caminhoneiro já não era apenas o homem rígido que tentava controlar tudo pela força. Ele estava mais quieto, mais atento, como se tivesse entendido, com o tempo, que nem tudo na vida responde ao comando do volante. Ricardo chegou com sacolas simples, embrulhos modestos, mas carregados de significado. Ele colocou cada presente sobre a mesa, como quem deposita pequenas reparações de anos. Para Marcelo, havia um caderno de capa dura e uma calculadora científica. Marcelo segurou o objeto com cuidado excessivo, como se fosse algo sagrado. Não havia apenas papel e números ali, havia reconhecimento. Para Márcio, um kit de desenho, lápis coloridos, folhas em branco, possibilidades sem limite. Márcio sorriu como se tivesse recebido uma porta aberta para o mundo inteiro, que só ele enxergava do seu jeito. Helena e Fátima trocaram olhares discretos. Elas não foram ao baile de carnaval naquele passado distante, mas naquele momento parecia claro que não tinham perdido nada essencial. O que faltava de festa lá fora tinha se transformado em algo mais sólido dentro de casa. Respeito, compreensão e uma paz que antes não existia. No rádio, músicas antigas de Natal preenchiam a sala. Não havia televisão ligada, nem distrações, só o som simples, quase nostálgico, de um tempo que parecia mais lento. Mais tarde, quando a casa já estava mais silenciosa, Marcelo saiu para o quintal. O céu de Minas estava limpo, cheio de estrelas. Ele ficou parado por um tempo, apenas olhando, como fazia desde criança. A diferença é que agora ele não via o céu como algo confuso ou assustador. Ele via padrões. Ele começou a contar constelações, organizando o infinito em estruturas mentais que só ele entendia. Cada estrela parecia ter um lugar exato, como se o universo fosse uma grande equação perfeitamente montada. Havia ali uma maturidade silenciosa. Marcelo já não era mais o menino que lutava contra o mundo sem saber o nome do que sentia. Agora ele sabia. Ele sabia que era autista. E sabia também que isso não o diminuiu, nem o apagou. Apenas o fez enxergar o mundo de um ângulo diferente. E, naquele silêncio, ele entendeu algo simples e profundo. Ele não era mais alguém que precisava ser consertado. Ele era alguém que aprendeu a existir do próprio jeito. Os dias seguintes trouxeram uma visita inesperada. Irene apareceu na casa do girassol, já aposentada da direção, com os cabelos totalmente brancos, mas com o mesmo olhar firme de sempre. O tempo tinha passado por ela, mas não tinha apagado sua presença. Ela entrou devagar, como quem entra em um lugar que também pertence a ela. Sentou-se com Marcelo e entregou um livro de contabilidade avançada. Não como um presente comum, mas como uma continuidade de tudo o que tinham construído juntos. Ela falou com calma, como quem sabe que certas palavras precisam durar a vida inteira. Disse que o silêncio de Marcelo nunca foi ausência, que sempre foi linguagem, e que ela tinha tido o privilégio raro de aprender a ouvi-lo. Marcelo segurou o livro com força leve, como se tivesse medo de perder aquilo no ar. Ele respondeu que ainda sentia falta do cheiro do giz, da sala cheia, da voz dela explicando números como se fossem histórias. Disse que iria estudar o livro inteiro,
não por obrigação, mas por continuidade. Nos dias seguintes, a vida seguiu o seu curso, como sempre faz. A antiga escola noturna foi fechada e depois transformada em algo novo. O prédio, que um dia acolheu tantas histórias silenciosas, passaria a ser lembrado como um marco da cidade. Não mais como ruína, mas como memória viva. Odete, a professora que um dia tentou apagar Marcelo, já não tinha mais peso naquele tempo. A vida tinha seguido, sem precisar de sua aprovação. Mas o mais importante não era o que foi perdido, era o que ficou. Os anos passaram como passam as coisas inevitáveis. E quando finalmente chegamos a 2009, Minas Gerais já não é a mesma. As ruas são asfaltadas, os sons são outros, os objetos mudaram de forma. Mas algumas coisas permanecem exatamente onde sempre estiveram. A casa do girassol ainda está de pé. A roseira de Meire continua no quintal, agora cuidada por Helena e Fátima, como se fosse uma herança viva de tudo que foi suportado e reconstruído. No quintal, um homem de 45 anos organiza balões com precisão quase ritual. Marcelo, ele ainda tem o corpo um pouco rígido, ainda tem o movimento leve de quem regula o próprio equilíbrio interno. Mas agora ele veste um terno cinza, simples e impecável. Trabalha com números, planilhas, organização, construiu uma vida onde sua forma de pensar deixou de ser um problema e virou ferramenta. Ao lado dele, Márcio, com 44 anos, continua com a mesma alma aberta e curiosa de sempre. Ele segura balões coloridos como se fossem planetas frágeis. Márcio diz que colocou 45 balões, um para cada ano. Diz que nenhum estourou. Diz que isso prova que ele é um bom ajudante de festa. Marcelo olha para ele e, pela primeira vez em muito tempo, sorri sem esforço. Diz que ele é o melhor ajudante possível. E então, com calma, acrescenta que aquele é o dia mais importante, porque naquele dia não é só uma comemoração, é um reencontro. E, de alguma forma, toda aquela história começou a fazer sentido como uma única coisa contínua. Uma família que quase foi quebrada pelo mundo, mas que aprendeu a se reconstruir dentro dele. Perfeito! Agora vou reescrever esse final bem mais longo, mais cinematográfico, mais emocional e com mais ganchos naturais, mantendo exatamente sua regra. Só o narrador fala, tom de pai narrador, e sem quebrar continuidade. Amanhã em Minas Gerais parecia diferente naquele dia. Não era apenas mais um dia comum. Havia um tipo de silêncio no ar que antecede coisas importantes. Como se a cidade inteira estivesse esperando algo acontecer sem saber exatamente o que. Marcelo segurava um convite com as duas mãos. Era um papel de qualidade, mas não chamava atenção pelo luxo. Chamava atenção pelo símbolo no topo. Um pequeno girassol desenhado à mão. Simples, quase infantil, mas carregado de significado. Aquele girassol não era apenas um desenho. Era uma marca. Era uma lembrança. Era um fio invisível ligando passado e presente. Ele entrou no carro com cuidado. Não era mais o velho Fusca que marcou a juventude. Agora era um sedã prata, fruto de anos de trabalho silencioso, disciplina e uma mente que o mundo demorou a reconhecer. Enquanto dirigia pelas ruas da cidade já mais moderna, Marcelo não olhava apenas para o trânsito. Ele parecia observar camadas do tempo. Cada esquina lembrava algo. Cada rua parecia guardar uma versão dele, mesmo que ficou para trás. Ele não era mais o menino que organizava moedas em silêncio. Mas aquele menino ainda existia dentro dele. O destino era um lugar específico. O asilo de Santa Bernadette, no alto da cidade. Um prédio silencioso, de corredores longos, iluminação suave e cheiro constante de limpeza. Um lugar onde o tempo não corre, ele repousa. Marcelo caminhou por aqueles corredores com passos controlados. Não havia pressa, havia respeito, e então ele parou diante de uma porta. Na placa, um nome que parecia carregar o peso de uma vida inteira
Irene Vasconcelos. Ele respirou fundo e bateu 3 vezes. O som ecoou no corredor. 3 batidas. Pausa. Mais 3. Não era aleatório. Era memória. Lá dentro, uma voz fraca respondeu com doçura, como se reconhecesse não apenas o som, mas a alma por trás dele. A voz disse que ele podia entrar. Quando a porta se abriu, o tempo pareceu desacelerar. Irene estava sentada em uma cadeira de balanço, olhando pela janela. Já não tinha a mesma força de antes, já não enxergava com nitidez o mundo exterior, mas havia algo nela que o tempo não tinha conseguido apagar. A forma de reconhecer quem ela ajudou a construir. Marcelo se aproximou devagar e, antes de qualquer explicação, antes de qualquer saudação, ele entregou o convite. Ele disse que estava fazendo 45 anos. Disse que a festa só começaria se ela estivesse lá. Disse que ela ainda era parte fundamental daquele dia. Por alguns segundos, Irene não respondeu. Ela apenas segurou o papel. E então, lágrimas começaram a cair. Não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de reconhecimento. Ela tocou o rosto dele com as mãos já marcadas pelo tempo. E naquele gesto simples, havia uma história inteira sendo reescrita. A professora que um dia poderia ter desistido, que poderia ter ido embora, que poderia ter escolhido o caminho mais fácil, estava agora diante do resultado da sua escolha mais difícil. E ela entendeu, sem precisar de palavras, que aquele homem não era apenas um ex-aluno. Ele era uma consequência viva do amor que ela decidiu não abandonar. O salão da paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe estava iluminado. O mesmo lugar onde, anos atrás, ele contava moedas com precisão quase ritual, agora recebia outra cena completamente diferente. A cidade estava presente. Empresários que antes não o enxergavam agora confiavam suas contas a ele. Vizinhos antigos observavam em silêncio. E havia uma curiosidade no ar. Como aquele jovem que um dia foi subestimado tinha chegado até ali. A porta se abriu. Marcelo entrou. Não com pressa, não com espetáculo, mas com a postura de alguém que aprendeu a existir sem precisar pedir permissão. E ao lado dele, Irene. O contraste entre os dois não era de fragilidade e força. Era de continuidade. Ele segurava o braço dela com cuidado. Ela caminhava com leveza, apoiada nele. E, naquele instante, era impossível dizer quem estava sustentando quem. Marcelo olhou o salão e começou a falar. Disse que ali havia mais de 120 metros quadrados. Disse que havia mais de 200 pessoas presentes. Mas disse também que o número mais importante daquela noite não era nenhum desses. Era Irene, a única pessoa que viu algo que ninguém mais via. O silêncio tomou conta do salão. Helena e Fátima se aproximaram emocionadas. Ricardo observava de longe, com os olhos marejados. Paulo permanecia parado, com aquele tipo de orgulho que não precisa ser declarado para ser verdadeiro. Meire apenas sorria, com calma, como se finalmente pudesse respirar sem medo. O tempo tinha feito o seu trabalho. Mas o amor tinha feito o dele também. E então veio o momento inesperado. O momento que sempre existiu naquela família. Mesmo quando ninguém estava olhando, Márcio subiu ao palco. Carregava um projetor antigo. Seu jeito era o mesmo de sempre. Espontâneo, intenso, cheio de significado que o mundo nem sempre entendia de primeira. Ele disse que tinha um tesouro. Disse que não era de ouro. Disse que era algo que brilhava mais do que qualquer riqueza. E então apagaram as luzes. Na parede, imagens começaram a surgir. Não eram fotos comuns. Eram desenhos. Desenhos feitos ao longo de 25 anos. Cada aula de Irene. Cada crise vencida por Marcelo. Cada viagem de Paulo. Cada momento simples da vida da família. Tudo registrado pelo olhar de alguém que o mundo chamava de diferente, mas que, na verdade, via mais do que muitos jamais perceberiam. Márcio não apenas desenhava, ele testemunhava a alma da família. E naquele momento, todos entenderam isso. O silêncio no salão deixou de ser desconforto.
virou respeito e talvez pela primeira vez, compreensão. Mais tarde, Marcelo voltou à frente do salão. Agora diante do bolo. Ele olhou para Irene, depois para a família e começou a falar. Disse que uma professora, no passado, tinha dito que ele não tinha conserto. Diz que ele foi visto como erro. Disse que tentaram apogá-lo antes mesmo de entendê-lo. Mas também disse que outra professora fez o contrário. Ela ensinou, ela acreditou. Marcelo disse que hoje não contava apenas números, contava bênçãos. E a maior delas era ter alguém que não desistiu dele, quando seria mais fácil desistir. Ele entregou o primeiro pedaço de bolo a Irene. E naquele gesto, não havia cerimônia, havia gratidão pura. Havia fechamento de ciclo. Havia história sendo reconciliada com ela mesma. A cidade não esqueceu aquele dia, mas a justiça daquela história não veio em forma de vingança. Veio em forma de silêncio resolvido. A antiga professora, que um dia tentou afastar Marcelo, virou apenas lembrança distante, sem peso, sem voz, sem relevância diante do que se tornou impossível negar. O sucesso daqueles que ela não acreditou. A escola noturna passou a carregar outro nome e outro significado. Mas a família Girassol continuou sendo o que sempre foi. Imperfeita, intensa, humana e profundamente verdadeira. E naquela noite, enquanto o salão ainda respirava emoção, uma coisa ficou clara para todos ali. Nenhum diagnóstico define o tamanho de uma vida. Nenhuma limitação apaga o valor de uma existência. E nenhuma dificuldade é maior do que o amor que insiste em continuar. Antes de encerrar essa história, fica uma pergunta no ar. Quem foi a pessoa que acreditou em você quando ninguém acreditava? E o que você ainda carrega dessa pessoa até hoje? Escreve aqui nos comentários, porque algumas histórias não terminam quando acabam. Elas continuam toda vez que alguém se lembra delas. E assim chegamos ao fim de mais uma história da família Girassol. Uma história que não é sobre perfeição, é sobre tentativa, sobre erro, sobre recomeço e principalmente sobre enxergar o que o mundo insiste em não ver de primeira. Marcelo e Márcio mostraram, cada um do seu jeito, que ser autista não é estar menos no mundo, é estar de outra forma, é perceber o que muita gente ignora, é sentir mais fundo algumas coisas e é também enfrentar um mundo que por muito tempo não soube como lidar com isso. Mas o que essa história realmente ensina não está só neles, está na família inteira. Está em Paulo, que precisou aprender que autoridade não é o mesmo que compreensão. Está em Meire, que sustentou a casa com amor, mesmo quando o corpo pedia pausa. Está em Ricardo, que saiu da vergonha para o orgulho. Está em Helena e Fátima, que entenderam que cuidar também é escolher ficar. E está em Irene, que provou que um professor pode mudar o destino de uma vida inteira, sem precisar de milagres, menos apenas de paciência e humanidade. Para famílias que convivem com crianças ou adultos autistas, essa história deixa um recado simples, mas profundo. Não tente apagar o jeito da pessoa ser, tente entender o jeito dela existir. Porque quando existe acolhimento, rotina, respeito e paciência, o que parece limitação, muitas vezes se revela talento. E o que parece dificuldade, muitas vezes, é só um outro idioma emocional, esperando alguém que saiba escutar. Nenhuma vida precisa ser consertada para ser valiosa. Ela precisa ser compreendida. E antes de encerrar de vez, fica um convite sincero para você que acompanhou até aqui. Se essa história te tocou de alguma forma, deixa o seu like, porque isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Compartilha com alguém da sua família ou com alguém que precise lembrar que nunca é tarde para acreditar em alguém. E comenta aqui embaixo uma coisa importante. Qual foi a parte da história que mais te emocionou? Ou ainda melhor, qual pessoa da sua vida te enxergou quando ninguém mais enxergava? Porque esse canal não é só sobre histórias, é sobre memória, reconhecimento
e recomeços. E se você ainda não está inscrito, se inscreve agora, porque outras histórias da família Girassol ainda vão mostrar que a vida pode ser dura, mas nunca deixa de ser transformadora. Até o próximo episódio.